Algumas portas não foram feitas para serem abertas. Hoje você vai descobrir por que a tumba de Tutancâmon se transformou em uma das histórias mais temidas do século XX e como uma sequência de mortes fez o mundo acreditar que um faraó ainda protegia o próprio descanso. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Em novembro de 1922, no Vale dos Reis, no Egito, uma descoberta mudou a arqueologia para sempre. Depois de anos de busca, a equipe de Howard Carter encontrou um degrau cortado na rocha. Era o início de uma passagem selada pelo tempo. Dias depois, diante de uma porta fechada havia mais de 3.000 anos, Carter fez um pequeno buraco e olhou para dentro com a chama de uma vela. Quando perguntaram se ele conseguia ver alguma coisa, a resposta entrou para a história. Sim, coisas maravilhosas. O que havia ali não era apenas ouro, era um mundo inteiro preservado. Carruagens, estátuas, tronos, vasos, objetos rituais, sinais de poder, sinais de eternidade. A tumba de um faraó quase intacta, algo raríssimo até para os padrões do Egito antigo. Naquele instante, Tutancâmon deixou de ser um nome quase apagado pela história e voltou ao centro do mundo. Mas junto com o fascínio, outra presença começou a crescer. E ela não vinha do brilho do ouro. Se a descoberta foi histórica, o que veio depois foi perturbador. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, não ficou famoso apenas por ter ajudado a encontrar a tumba. Ele ficou marcado por ter morrido poucos meses depois da abertura do sepulcro. A notícia correu o mundo com uma velocidade brutal. A causa apontada foi uma infecção grave, associada à picada de um mosquito. Mas a versão médica não foi o que dominou o imaginário popular. O que se espalhou foi outra ideia, a de que o primeiro homem ligado à abertura da tumba havia sido cobrado por isso. E quando o medo encontra uma história perfeita, ele não precisa de muito para crescer. Precisa apenas de um corpo, de um presságio e de silêncio. Foi então que a história ganhou uma voz. Ao redor da tumba de Tutancâmon, espalhou-se a ideia de uma advertência, uma frase terrível, uma promessa de punição contra quem ousasse perturbar o sono do faraó. Para o público, aquilo parecia confirmar tudo. Mesmo quando a origem exata dessas palavras era incerta, o efeito já estava criado. O mundo não queria apenas uma descoberta arqueológica, queria um aviso antigo, queria uma fronteira entre os vivos e os mortos. No Egito, a palavra nunca foi apenas som. Palavra era força. Palavra era presença. E quando a possibilidade de uma maldição entrou em cena, a tumba deixou de ser ruína. Passou a ser território sagrado. Depois de Carnarvon, vieram outras histórias. Mortes prematuras, doenças, acidentes, circunstâncias estranhas. Cada novo episódio parecia reforçar a mesma impressão. Algo havia sido despertado. Radiologistas, visitantes, membros ligados à expedição e nomes próximos ao círculo da descoberta passaram a ser puxados para a mesma narrativa. Algumas dessas histórias foram exageradas, outras foram reinterpretadas, mas, para o imaginário coletivo, isso pouco importava. O que realmente importava era o padrão. Quando uma sequência de tragédias se alinha ao redor de um túmulo selado por séculos, o ser humano não vê apenas acaso. Vê intenção, vê resposta, vê uma mão antiga atravessando o tempo. E foi nesse ponto que a maldição deixou de ser rumor. Ela virou lenda moderna. E para entender por que essa história ganhou tanta força, é preciso olhar para a visão egípcia sobre a morte. No Egito Antigo, morrer não significava desaparecer.
Significava atravessar. O morto continuava existindo, continuava precisando de nome, corpo, proteção, oferendas e ordem. A tumba não era um simples depósito funerário. Era uma morada preparada para outra forma de vida. Profanar esse espaço não era só invadir pedra e ouro. Era romper um pacto entre o morto, os deuses e a eternidade. Por isso, a ideia de vingança espiritual fazia sentido para tantas pessoas. Não como fantasia barata, mas como continuação de uma lógica sagrada. Se o morto ainda possui presença, então ele também pode possuir poder. E quando esse morto é um faraó, esse poder deixa de ser humano. Ele se torna símbolo. Há outro detalhe importante nessa história. Tutancâmon não era apenas um rei morto. Ele era um faraó jovem, envolto em silêncio histórico, cercado por uma tumba impressionante e ligado a um período delicado do Egito. Antes da descoberta, seu nome estava longe de ocupar o centro da memória mundial. Mas quando sua tumba foi aberta, o impacto foi imediato. Não por causa da duração de seu reinado, e sim pelo estado extraordinário do sepultamento e pela força visual de tudo o que o cercava. A máscara dourada, os sarcófagos, os amuletos, os objetos de passagem para o além. Tudo isso deu a Tutancâmon uma segunda vida. Só que essa nova vida não nasceu em paz. Nasceu ao lado do fascínio, do medo e da ideia de que certas grandezas não aceitam ser perturbadas sem resposta. E ao longo do tempo, muitas tentativas surgiram para explicar o que aconteceu. Alguns apontam o ambiente fechado da tumba. Outros falam em fungos, bactérias e partículas acumuladas durante séculos em câmaras seladas. Há também o peso da sugestão, da imprensa e da necessidade humana de encontrar sentido quando o medo se espalha. Tudo isso pode ampliar a compreensão do caso, mas não apaga a força do mito, porque a maldição de Tutancâmon nunca viveu apenas nos corpos. Ela viveu na imaginação coletiva, viveu na ideia de que o passado reage, viveu no desconforto de perceber que, mesmo diante da ciência, ainda existem histórias que continuam maiores do que a explicação. Talvez esse seja o verdadeiro poder da maldição. Não provar algo, mas permanecer. Poucas lendas arqueológicas atravessaram o século com tanta força quanto essa. A maldição da múmia saiu do deserto e entrou de vez na cultura pop. Um dos exemplos mais marcantes foi The Mummy, a Múmia, de 1932. Ali, o medo da tumba violada ganhou forma de horror clássico e ajudou a consolidar no cinema a imagem da múmia como presença que volta para cobrar. Décadas depois, a mesma ideia reapareceu em novas versões e reboots, provando que o núcleo da história continuava vivo. Não importa a geração, o fascínio não era apenas pelo monstro, era pela transgressão, pela abertura do que deveria permanecer selado. Na televisão, até o universo de Batman, nos anos 1960, absorveu esse imaginário com o vilão King Tut. Já em 1978, a febre em torno do faraó foi tão grande que Steve Martin transformou Tut em fenômeno pop no Saturday Night Live, misturando humor, idolatria e espetáculo. Isso revela algo importante. A maldição de Tutancâmon não sobreviveu porque as pessoas apenas temiam o Egito antigo. Ela sobreviveu porque continua tocando uma ideia profunda, a de que o passado nunca fica totalmente quieto. No fim, a maldição da múmia de Tutancâmon continua viva porque ela fala de algo maior do que uma sequência de mortes. Ela fala do limite, do momento em que o ser humano toca o passado e percebe que nem toda grandeza aceita ser tratada como objeto. Abrir aquela tumba foi revelar tesouros, mas também
foi libertar uma pergunta que nunca mais voltou para o silêncio. O que permanece vivo quando um rei morre e o seu descanso é interrompido? Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer a maldição da múmia de Tutankhamon, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a tumba de Tutankhamon realmente carregava uma proteção sobrenatural? Ou o verdadeiro poder dessa maldição nasceu no medo humano diante do sagrado? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão hypar, nos ajudar comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 3,99 você se torna um membro curioso, tendo acesso a selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.